dia a todas e todos. Eu quero dizer que é uma satisfação grande, sempre uma satisfação grande ver a terra do vinho brasileiro. Eu gosto muito de vinho e os vinhos têm ficado melhores aqui, os últimos. Então, eu gosto muito de vir para cá. E é uma satisfação especialmente para discutir esse tema. Então, eu queria agradecer o convite, em nome do presidente Reive Barros, da EPE, em nome de toda a diretoria, de todo o corpo de colaboradores da EPE, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar discutindo com vocês. Acho que é um tema da hora, não é? Veja, eu estava conversando um pouco antes aqui, estamos numa casa de engenheiros, acho que eu sinto muita falta da presença do engenheiro na discussão de grandes temas nacionais. Acho que a gente tem clube de engenharia, estava até conversando com eles, né? Tem clube de engenharia, tem sindicato dos engenheiros, eu mesmo fiz muito parte do sindicato do SENGE, lá no Rio de Janeiro, tem conselhos regionais, tem muita coisa, mas não tem articulação que faz. Quando acontece uma coisa, vai ter votação disso ou votação daquilo, vão sempre entrevistar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Nunca, em grandes temas, e temas de energia, diz muito ao engenheiro, nunca ninguém vem pedir a opinião, ouvir o que pensa a engenharia a respeito desses temas. Acho que é uma oportunidade, inclusive, eu estava conversando, a ideia, posso criar um fórum tal que articule esses diversos organismos, sindicato, clube de engenharia, conselhos regionais, para que você possa ter uma posição da engenharia nacional relativamente a grandes temas nacionais de interesse nacional, e energia é um desses temas. Então, dito isso, vamos lá. Eu organizei aqui a minha fala em 3 partes. Acho que é importante dar um panorama da expansão da geração, né? Discutir os desafios que essa expansão tem, né? Porque esses desafios que estão por trás, estão no bojo das grandes temas que envolvem uma revisão. Eu botei a proposição do novo modelo porque é assim que estava proposto o tema. Eu não sei se é um novo modelo, eu acho que é um aperfeiçoamento do arranjo que se tem. Acho que eu fiz parte da montagem desse arranjo que está aí, mas eu mesmo sou crítico dele, porque ele funcionou muito bem. Lá em 2003, você tinha determinadas condições e tinha um grande problema a resolver lá atrás, que era o financiamento da expansão. Hoje, essa questão não é a questão premente. Tá certo? Hoje, a mudança do perfil da matriz, a mudança, a alteração que passa, acho que o setor elétrico está no limiar de uma revolução mesmo. Veja que a transformação que houve no setor de telecomunicações, por exemplo, não existiu ainda no setor elétrico. Desde a grande discussão que houve no setor, há 100 e poucos anos atrás, Tesla e Edison de cada lado, corrente alternada, corrente contínua, desde que o Tesla ganhou e ficou pobre, e o Edison perdeu e ficou rico, né? Desde então, o setor elétrico a topologia é basicamente a mesma. Eu tenho geração concentrada, tenho uma transmissão em alta tensão para minimizar perdas e tudo mais, mas que permite, inclusive, transmitir a energia a longas distâncias, e tem a distribuição. Isso acho que está em vias de mudar, virar isso tudo de cabeça para baixo, inclusive com um papel totalmente diferente do consumidor, que vai deixar de ser aquele cara que aperta só o interruptor e paga a conta, né? Uma atitude, um comportamento totalmente passivo, e vai ter possibilidade de gerar a sua própria energia e, mais do que isso, fazer a gestão do seu consumo,
Não está longe um dia em que, além de você gerar energia, você vai ter a capacidade, esse é um grande desafio que você tem na engenharia elétrica, na energia elétrica, não na engenharia elétrica, mas na energia elétrica, é armazenar energia elétrica. Né? A gente tem avançado muito, né? As baterias estão avançando muito, mas ainda você não consegue, do lado do teu quadro do teu chaveamento de casa, dos seus circuitos, né? Você não tem ainda um quadro que seriam as baterias. Né? Não está longe esse tempo. Você vai ter isso e, nessa hora, você vai poder gerir o teu próprio consumo. Muda completamente, isso muda completamente. A gente sabe que é uma indústria de rede, o comportamento de um consumidor afeta a qualidade do serviço para outros consumidores. Isso tudo vai ter que ser visto, isso tudo a gente vai ter que estar preparado, fazer esse arranjo no modelo institucional. O papel do regulador é de vital importância para isso tudo, e eu acho que a gente ainda está engateando, especialmente aqui no Brasil, mas não só no Brasil, mas está nas portas de uma grande transformação do setor. Então, vamos lá. Primeiro, os estudos de expansão da oferta de energia, e eu vou aqui me concentrar na geração. A gente não, claro que não, quando a gente trata a expansão da oferta, não está falando só de geração, no caso de energia elétrica, não só de geração, mas também da transmissão. A EPE trata da transmissão até o nível, até a fronteira com a distribuição, que está ali entre os 138 e 230 kV. Mas a gente considera condicionantes de política energética, procura equilibrar no longo prazo oferta e demanda, daí sai, e a gente tem modelagem para isso, embora a modelagem precise ainda avançar bastante, procura sair com uma expansão ótima. O que é a expansão ótima aqui? Dadas esses condicionantes, né, dado esse objetivo, dado um critério de suprimento, que o equilíbrio pressupõe um critério de suprimento. Né? Critério de suprimento, por exemplo, eu admito uma chance do meu parque gerador não ser capaz de atender toda a oferta num determinado momento. Admitir isso, quanto menor for essa chance, maior naturalmente é o custo. Né? E quanto que a disposição de aceitar uma eventual racionamento é uma questão que a sociedade tem que discutir. Mas, dado isso, você procura minimizar o custo total, que significa o custo de investimento e o custo de operação. Agora, você sai com um plano que não é determinativo. Quando a gente diz assim, eu preciso eu estou indicando que vai ter uma usina hidrelétrica X no horizonte de 10 anos, não quer dizer que vai ser aquela usina construída naquela data. Estou indicando que era bom que fosse, mas, na verdade, a expansão vai ser definida por meio de uma competição, e veja que a gente está num setor que é intensivo em capital, portanto, a competição tem que ser no momento da decisão de investimento, por isso os leilões. Então, o plano é indicativo, ele não é determinativo. Isso já é uma questão que a gente tem que enfrentar, porque o da transmissão é determinativo. Esse plano é uma referência para o mercado, orienta o posicionamento dos agentes que estão interessados em fazer investimento. Atualmente, você está concluindo o que a gente chama de PDE 2027. Esse mês a gente está encaminhando. Eu acho, essa semana, talvez hoje, a gente esteja encaminhando para o Ministério. O Ministério deve colocar o plano em consulta pública. É uma consulta pública um pouco diferente. Não é que a consulta vá modificar o plano, mas você vai incorporar. Esse processo de planejamento é dinâmico. Então, você incorpora as contribuições, algumas. Se tiver alguma coisa assim que seja... tem um equívoco muito grande no plano, claro que você incorpora imediatamente, senão você incorpora ao processo. E aí você percebe essa evolução no ciclo do ano seguinte, que esses planos é um ciclo anual de estudos. Né?
As diretrizes específicas, as diretrizes que a gente tem, condicionantes de política energética que a gente tem seguido, o objetivo de minimizar as emissões de gases de efeito estufa, o aproveitamento do potencial disponível no país de recursos renováveis e manter a participação de renováveis na matriz elétrica, essa é a diretriz. A projeção de consumo é essa, não estamos trabalhando, eu trabalhei muito tempo na área de projeção de demanda, não tem nada parecido com o que era no passado. A taxa, você olhar para frente e ver uma taxa de crescimento de 4% ao ano no consumo de energia para um país cujo consumo médio ainda é muito baixo. Não é o consumo médio só das pessoas, das famílias, mas o consumo médio da forma geral, com indústria, com todo tipo de consumo. Ainda é muito baixo quando você vê o consumo per capita, se você puser nessa ordem. Crescer 4% ao ano, eu acho que é pouco. Veja que a gente, no meu ponto de vista, esse período aí só confirma que o país perdeu uma oportunidade importante, que os demógrafos chamam de bônus demográfico, que é o período em que você tem a força de trabalho significativamente maior, quer dizer, aqueles que contribuem, né, para o PIB, significativamente maior daqueles que dependem dessa força de trabalho, que são os infantes, né, os menores de 14 anos, que são os mais idosos. Né. Antes do ano 2000, você tinha metade da população, ou mais da metade da população, com menos de 18, 19 anos. Hoje, já, você tem que metade da população, tem mais da metade da população, tem mais de 32. Muda completamente o perfil sociodemográfico e muda também o consumo de energia. Né? Agora, uma coisa que já aparece aqui é a geração distribuída. Né? A expansão é muito grande, porque você não tem quase nada hoje, mas chegar a 3% em 2027 é um número expressivo. Acho que tem um potencial até de alcançar uma proporção maior se você tiver uma regulação que permita uma real abertura desse mercado. Não ficar limitado ao consumo de quem instala por exemplo, não ficar limitado ao consumo de quem instala a sua autogeração, mas também permita que haja comercialização de eventual sobra dessa energia. Você vê que a crise está aí refletida, a crise que a gente está vivendo há alguns anos está aí refletida. O que você pensava no ano passado para 2026, do ponto de vista não é muito diferente. Um ano na frente, se você botar precisar de mais 3.000 megawatts, é praticamente nada. Então, isso significa que não fosse a crise que você está vivendo, que é a mais longa na história do país, você provavelmente estaria com esse número maior. De qualquer forma, hoje você está com algo parecido com 160.000 megawatts instalados no sistema brasileiro e vai chegar, imagina chegar em 2027 com um pouco mais de 200.000 megawatts. Interessante notar, tenho já 160. A demanda máxima no país é em torno de 80. Então, vem essa diferença. Em outros países, que a base é térmica, você não tem essa diferença. Eu vou mostrar aqui adiante, apesar de você ter o dobro de potência instalada, dobro da tua demanda máxima, ainda assim você vai ter problemas de potência, um desafio importante para frente. Trocando isso em miúdo, felizmente, uma parte dessa expansão já está contratada, né? Essa parte aqui em amarelo, né? Seja em renováveis, hidráulica e térmica, quase não tem expansão de hidráulica. Renováveis aqui eólica, solar
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, principalmente. Aqui, a hidráulica, quando eu falo hidráulica, são usinas maiores de 30 megawatts. Quase não tem expansão. E a parte dessa contratada, uma parte disso é as máquinas de Belo Monte que estão sendo comissionadas. Então, em termos de potência, é praticamente nada de expansão hidrelétrica. Mas você tem o objetivo de manter a participação de renováveis. Então, a expansão de renováveis é importante. Você chega lá, então, sai de 21% hoje de renováveis para cerca de 30% lá em 2027 e cai a participação de hidráulica, de forma que você mantém em torno de 83%, 85% em potência a participação de renováveis. A gente considera, apesar de muita gente achar que não, que hidráulica, a grande hidráulica é uma energia renovável, sim. Em termos de custo, os preços apurados nos últimos leilões de 2017 e o do início do ano de 2018, veja que a eólica sai a R$ 97,00 por megawatt-hora, a solar a R$ 130,00 por megawatt-hora, né? Esse é o preço do investimento, grosso modo, o investimento que você faz nessa fonte dividido pela quantidade de energia que ela oferta. Não é o preço, o custo que o sistema vai ter por conta da entrada dessas fontes. Tá? Biomassa, do PCH 200. Agora, o fato de serem diferentes, esses preços, você diz, então, R$100 por megawatt-hora, eu vou fazer só eólica. Bom, vai fazer só eólica, vai pagar R$100 por megawatt-hora e o sistema não vai funcionar o tempo todo. Então, você precisa, porque essas fontes têm papéis diferentes no sistema. Por isso, você vai precisar de fontes térmicas também. O leilão, agora, esse de dias atrás, em que você contratou 350 megawatts hidráulicos, aqui perto, a última usina, o último barramento no Rio Iguaçu, o contratado aí foi a usina de Baixo Iguaçu. Aqui no Rio Uruguai ainda tem coisa para fazer de hidrelétrica. Eólica, 1.250 megawatts, né? Isso é tudo para entrega de energia em 2024. Né? Claro que se for entregue antes, a antecipação, o cidadão, o investidor pode comercializar essa energia, ele tem um bônus, vamos dizer assim, por isso. Veja que a eólica, houve uma mudança no tipo de contratação da eólica que todo mundo esperava que fosse ficar mais cara, mas ainda assim você contratou em média a R$90 por megawatt-hora, menor do que a média dos últimos leilões. E não teve eólica, não teve solar. Veja que aqui é um A-6, quer dizer, para entrega daqui 6 anos a energia. O pessoal da solar reclama. Eu costumo dizer, olha, você, aqui no leilão A-4, você priorizou a solar, né? E depois é o seguinte, a solar, você põe em operação um projeto solar em 2 anos no máximo, talvez até em menos tempo. E você está num cenário de custos decrescentes no solar. Por que eu vou contratar com 6 anos de antecedência? Né? Então, essa é uma das razões. Não é que você não queira contratar solar. Né? No A-4, próximo leilão A-4, você vai certamente contratar solar. E, bom, desafios e oportunidades. Questões que eu trago que eu considero chaves quando você pensa na expansão da geração. Primeiro é a expansão hidrelétrica. Eu mostrei ali que tem pequena expansão hidrelétrica. É chave ter ou não ter a expansão hidrelétrica, muda completamente de figura a minha expansão. Naturalmente, o preço da energia, a questão de mudanças climáticas, especialmente emissões de gases de efeito estufa, eficiência energética, geração distribuída, que eu já me referi aqui, e eu vou me centrar muito nesses efeitos da inserção de renováveis no sistema elétrico, que é uma questão, está na pauta, não só aqui no Brasil, como
na pauta, na agenda mundial de energia. Eu ia pedir para alguém me controlar o tempo, senão eu fico falando até 4 horas da tarde. Está controlando? Então me avisa. Bem, mudanças climáticas e menor expansão de hidrelétrica significa, no nosso caso, maior expansão de renováveis. Renováveis são uma ótima fonte de energia, né? Uma maior expansão termoelétrica, por quê? Porque eu preciso manter a capacidade de gerir a oferta, eu preciso flexibilidade no sistema. Vai ser necessário, então, uma potência complementar. Então, porque a gente estava mal acostumado, a hidrelétrica fornece isso tudo de graça. Máquina hidráulica é uma máquina que você varia a potência, a produção, instantaneamente, na hora que você quer. Isso não é verdade, por exemplo, numa termoelétrica a carvão, que tem uma caldeira pesada, não é zero de verdade, por exemplo, numa nuclear, você não pode ficar variando a produção, e não é verdade nas renováveis tipo eólica e solar, por outra razão, é porque você não controla a fonte primária de produção. Lembra que a eletricidade é uma fonte secundária, é tudo transformação a partir de uma fonte primária, que se você não controla, não é, você vai precisar colocar elementos no sistema para que o sistema possa fazer a gestão da oferta, possa fazer esse controle. Então, a expansão de renováveis traz preocupações com o desempenho do sistema. Esses dias, você está numa época, eu diria assim, de altos ventos no Nordeste. Agosto, setembro é a época do ano que a geração é máxima. Você chega a ponto de, instantaneamente, você está atendendo, está gerando no Nordeste hoje 90% da demanda instantânea, com eólica, só com eólica. Mas você tem variações de um dia para o outro, de 4, 5 mil megawatts. Como é que você faz? Bom, o São Francisco, independente da crise hídrica que você está vivendo, ele não pode se esperar, e aí eu diria que em outros rios também, por outras razões. Você não pode esperar mais essa capacidade de variação de potência, porque você tem outros usos para a água, que não permitem. Aqui em Itaipu, a gente sabe, você tem um tratado que a Argentina participa, que você não pode variar demais a produção, portanto, não pode variar demais a vazão que sai da usina, por conta da variação de nível que teria a jusante, né? Assim está no São Francisco, né? Assim está no Sudeste, Sul-Sudeste. Você tem que manter um nível, por exemplo, para viabilizar a operação da hidrovia Paraná-Tietê. Então, vejam, você tem horas que você está desligando, está fazendo o contrário, na carga mais baixa, você está desligando térmicas para manter a operação hidráulica, para manter o nível lá em Ilha Solteira para viabilizar a hidrovia Paraná-Tietê. Isso tudo significa que passou o tempo em que a produção de energia era o uso principal da água. O uso da água é bem entendido, e isso também faz parte da comunicação deficiente que a gente tem no setor elétrico. Você usa a água, mas você não gasta água quando produz energia hidrelétrica, né? Apesar de, inclusive, eu lembro de um programa Globo Repórter, que é um bom programa, entrevistando, o pessoal estava falando, era uma reportagem sobre São Francisco, falando de um farol que fica na foz do rio e que está cada vez mais dentro do mar. Quer dizer, o mar avançando pelo estuário do São Francisco. E, entrevistando as pessoas, e a mensagem que o programa passou foi assim: não, depois que fizeram as barragens, diminuiu a água do rio. Ora, isso não existe. Você não gasta água. Sabem que o São Francisco, hoje, está chegando
anteontem chegou 38 metros cúbicos por segundo em Três Marias. Saiu 370 para garantir água em Sobradinho, que você já tem um acordo de manter uma vazão mínima a jusante, por causa exatamente da foz do São Francisco, para não ter salinização da água e a captação de água lá para Sergipe e Alagoas. E entre Sobradinho e Itaparica, são retirados quase 100 metros cúbicos por segundo para produção de frutas, para produção de vinho, que no São Francisco produz vinho também, e eu diria que a gente exporta água, né? Porque está a água embutida nesses produtos. Nada contra, não. Eu só acho que a gente tem que saber o que está fazendo. Quer dizer, a gente sabe, eu digo, isso ser comunicado claramente para todos. Então, a expansão de renováveis vai demandar novos serviços. Os serviços são velhos, mas a necessidade é que é nova, porque está caindo a participação de hidráulicos e que pode ter, inclusive, efeitos na estratégia de operação, porque essa potência complementar, em parte, pode ser atendida se eu mudo o meu objetivo quando opero o sistema de hidrelétricas. Eu vou comentar um pouco mais adiante. Olha só, eu comentei aqui com vocês o que acontece com a eólica. Aqui é a curva de produção eólica. No dia 25/9/2017, que foi o dia de máxima produção eólica no ano passado, mesmo num dia de grande produção, você tem, em poucas horas, uma variação importante, 1.000 megawatts. De um dia para o outro, isso pode chegar a muito mais. Aqui mesmo você chega de 5.000 para 7.000, quer dizer, num dia só. E esse foi um dia de grande vento, de muito vento. Quer dizer, não é muito vento, porque muito vento também não interessa para geração eólica. É um vento nas condições ideais para você produzir energia, para converter em energia elétrica. Quer dizer, velocidade e direção, que no Nordeste isso é muito bom, 90% do tempo é na mesma direção o vento, 90% do tempo você está numa faixa de velocidade do vento que é muito boa para produzir energia elétrica, diferente daqui do Sul. As eólicas aqui do Sul também são muito boas, mas elas têm um perfil de geração mais parecido, por exemplo, com as eólicas que você tem na Europa. Não é ruim, não é ruim isso, é característica. A gente tem que saber lidar com as características dos recursos que a gente tem. No caso do solar, a mesma coisa, né? Aqui o azul claro é uma instalação simples. Claro que essa variação, esse nervosismo todo é atenuado quando você trabalha com vários parques solares, mas ainda assim há variações importantes. Passa a nuvem e vai ter variação na produção solar, né? De novo, não é ruim isso, tem que saber como trata essas questões. E essa questão é real, especialmente no que eu chamo do fading da geração solar, que é no pôr do sol. Essa curva é a curva do operador independente da Califórnia. Já aqui, a partir de cada ano desse, é a curva de consumo que o operador enxerga, né? Já retirado a produção solar, especialmente geração distribuída. Então, ele tinha aqui uma projeção. Isso que ele projetava para 2020 já está acontecendo hoje, em 2018, e que você tem, olha só, no pôr do sol, em poucas horas, uma variação, uma variação da tua necessidade de geração, que é praticamente a metade, eu diria, a metade do consumo lá daquela região da Califórnia. Esse problema a gente vai ver. Eles estão enfrentando isso, têm contratado baterias, tem um prédio de 100 megawatts de baterias, né? E tem enfrentado isso de outras formas.
a gente vai ter que olhar para isso, porque esses são os desafios técnicos que você tem que inventar. Confiabilidade, reserva secundária, estabilidade de frequência, estabilidade de tensão. São máquinas leves, essas máquinas eólicas. Não é? Você precisa inércia no sistema. Não é? Enfim, esse novo serviço, pessoal, eu diria que não é tão novo, mas, enfim, aqui no Brasil, antes você não tinha esse problema, o Energy Storage. Não estamos falando aqui de storage que a gente tem plurianual, estamos falando de storage para daqui 2 horas, storage para de noite, entendeu? Não é para enfrentar 5 anos de seca, não se trata disso. Há um estudo internacional que diz que nos próximos 10, 20 anos, no mundo todo, você, só para enfrentar esse problema, teria que instalar 300 mil megawatts com investimentos entre 200 e 600 bilhões de dólares. E no Brasil? No Brasil, a gente já está vendo isso. Nos próximos 10 anos, além daqueles megawatts todos que eu falei antes, botar mais 13 mil megawatts só para enfrentar esse problema, se a gente quer essa penetração de renováveis. Esse número pode ser menor? Pode. Uma das formas é eu mudar a operação do sistema. Mudar a estratégia, porque hoje a estratégia de operação das hidrelétricas é maximizar a produção de energia. Pode valer tanto a potência que eu prefira manter os reservatórios mais elevados, né? E aí eu não perco potência, porque eu não perco queda, mas produzo menos energia. Essa energia vai ter que ser produzida por outra fonte, que não pode ser uma fonte que eu não saiba se tenho, daqui a 2 horas ela não tem, vai ter que ser uma fonte que a gente chama de base, seria uma fonte preferencialmente termoelétrica. Essa é uma oportunidade. Essa potência adicional, o mundo tem resolvido assim, hidrelétricas reversíveis. Veja que hidrelétricas reversíveis, o Brasil foi pioneiro em máquinas reversíveis. Eu diria que, por conta de máquinas reversíveis, o Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes, ou o Grande Rio, 12 milhões de habitantes, e São Paulo tem, o Grande São Paulo, 30 milhões de habitantes. Por quê? Na década de 50, a gente discutiu recentemente transposição do São Francisco, né, tira, sei lá, 10 metros cúbicos por segundo, sei lá quantos metros cúbicos por segundo tirava. No Paraíba, você tira 80, 120, até mais, 100 metros cúbicos por segundo. Você tira isso, o rio Piraí, que é um afluente do Paraíba, você mudou o curso do Piraí com uma máquina reversível, joga essa água pela Serra do Mar, 700, 800 metros, gera energia em Nilo Peçanha, e essa água vai para onde? Para o Guandu. Vai para o Guandu, que abastece de água a cidade do Rio de Janeiro. Água. Isso foi nos anos 50, porque você, inclusive, tinha uma marchinha de carnaval que dizia, em 1954, foi um período seco, como a gente está vivendo hoje, tinha uma marchinha de carnaval que Rio era a cidade que me seduz. De dia falta água e de noite falta luz. Era uma marchinha de carnaval, porque essa era a realidade. Você faz isso, em 1960 e poucos, Lacerda, governador da Guanabara, ainda era Guanabara, faz água até o ano 2000, naquela época, era 40 anos na frente do ano 2000, né? Faz a adutora do Guandu. Então, você fez 2 coisas. Deu água e energia. Tem água e tem energia, junta gente. Então, está ali, 12 milhões no Rio de Janeiro. Em São Paulo, você fez a mesma coisa com Cubatão, né? Você tem, hoje em dia, você já tem restrições no bombeamento ali do Tietê, e a poluição toda que tem no Tietê também é um problema que restringe isso. Mas os alemães e os japoneses fizeram muitas usinas hidrelétricas reversíveis. Fizeram por outra razão.
Fizeram porque implantaram um parque nuclear importante. E essas usinas permitiam exatamente dar aquela flexibilidade, dar aquela gestão da oferta que a nuclear não dá. Hoje, os alemães estão desativando as nucleares. Os japoneses também. Todos os dois estão botando no lugar carvão. Um exemplo enorme, a Alemanha de renováveis, é verdade. Mas eles, quando desligam as nucleares, põem carvão e bota lignito. Não necessariamente um carvão. A gente costuma dizer, o carvão, nossa, é um carvão ruim. Eu sou de opinião que não é. É um carvão que a gente tem e que você pode aproveitar. Você tem tecnologia para aproveitar e bem. Geradores e motores de partida rápida. Também não dá para demonizar diesel. Eles funcionam muito bem para isso. Ou gás, motores a gás. Hoje em dia, você tem, até por conta de tarifa, muitos consumidores que têm geradores diesel que estão sincronizados no sistema, que você nem sente eles serem acionados e desligados. Baterias, eu já dei o exemplo aqui nos Estados Unidos, e outros, flywheel e o Concentrated Solar Power, que ainda está num desenvolvimento para redução de custos, mas é uma tecnologia disponível. Aqui, caminhando para o final, até porque eu já fui chamado a atenção, são condicionantes para o setor elétrico. Crescimento do consumo de energia, especialmente na baixa tensão, eficiência energética e tal, geração de energias renováveis. Vamos aqui. Mas, além disso, ou por causa disso, você vai precisar equacionar geração de base. Em face das restrições à expansão hidrelétrica, eu preciso, e no nível de tecnologia que você tem hoje, eu preciso, com a entrada de renováveis, as opções são hoje gás, carvão ou nuclear. A Alemanha fecha as nucleares, mas a Inglaterra, o Reino Unido, está fazendo 2 nucleares. Então, é porque você não tem ainda grandes opções além dessas, para ter uma geração de base que você possa dispor no momento que você quer. Claro que a escolha entre essas opções depende de avanço tecnológico, depende de questões ambientais. Eu diria que se você tem pesquisa, por exemplo, para sequestro de carbono, e se você resolve esse problema, o carvão volta a ser uma fonte importante, porque é a mais democrática, disponível, tem maior disponibilidade no mundo e não tem as questões geopolíticas que, por exemplo, o óleo e o gás têm, e, naturalmente, a competitividade. Competitividade, porque geração de base significa eu ter custo de combustível baixo, não pode ser custo de combustível elevado. Capacidade adicional, que eu já me referi muito, então vou passar aqui rápido, e efeitos na estratégia de operação. Como eu disse, você pode mudar, atende em parte essa capacidade adicional, mudando a estratégia de operação das hidrelétricas, mas isso, por outro lado, oferece uma oportunidade para a expansão adicional de outras fontes. Em resumo, o que a gente tem? O setor de energia elétrica está sob transformação. Não é? Tecnologia e meio ambiente são condições de contorno. Pelo lado da oferta, custos variáveis de produção cada vez mais baixos. O que é custo variável? Custo variável, basicamente, é o custo do combustível. Então, solar, custo do combustível é zero, eólica, o custo do combustível é zero, hidráulica, o custo do combustível é zero, mas a hidráulica não tem, ou a gente conseguia controlar, uma solução boa, tem elevada variabilidade. Isso é a característica da oferta. Pelo lado da demanda, os recursos energéticos distribuídos e, como eu já me referi, essa mudança de papel, mudança de comportamento do consumidor, que eu diria que deixa de ser simplesmente um consumidor, passa a ser um agente do setor e para concessionária passa a ser um cliente, não só um consumidor. Tem que ser tratado, tem que ser entendido como cliente. Nesse cenário é necessário antecipar ajustes regulatórios, inclusive reconhecer os atributos de cada fonte, quer dizer, o papel que cada uma tem no sistema elétrico,
desenvolver novos procedimentos, modelagem. A modelagem nossa, hoje, não consegue reproduzir o que acontece no sistema. Eu não consigo modelar ainda a produção, simular a operação do sistema com a eólica dentro. Eu sempre faço a eólica ad hoc, né? Preciso avançar nisso, né? Preciso representar o sistema com maior granularidade. Se essas fontes têm essa variação, é importante. Hoje eu faço todo esse planejamento, definição de preços, faço primeiro em base mensal. Meu planejamento é tudo feito em base mensal. Depois, na operação, você chega até a base semanal. Você tem que ir para a base horária, porque a variação é muito grande de hora para hora. Nos mercados mais avançados, você tem formação de preço no day ahead, hora a hora. E se eu fosse para resumir isso tudo em 2 palavras, pelo lado da geração, flexibilidade e armazenamento são as palavras-chave, e isso importa um desafio regulatório importante, que tem repercussões no modelo e que tem repercussões para a sociedade. Eu tenho que preparar, então, o setor para enfrentar esses desafios. E o modelo atual, como eu já me referi, ele está baseado em hipóteses que não mais se verificam, né? E há legados que eu tenho que enfrentar. Eu tenho contratos muito longos de venda de energia em grosso que meio que engessam um pouco qualquer mudança, qualquer adaptação que eu precise fazer no modelo. Cotas da garantia física, que foi feito lá em 2014, né? É uma questão, né? E isso não é tão barato quanto a princípio parecia que fosse ser, e além de ter causado repercussões financeiras importantes em todo o grupo Eletrobras. E, como eu já falei, há serviços que no passado, no Brasil, não eram... não é que não existissem, mas eles eram atendidos de outra forma, que agora você vai precisar enfrentar isso. Como enfrentar isso? Na minha visão, incentivando decisões eficientes dos agentes, né? Dando sinais econômicos adequados. Na energia elétrica, você tem oportunidades de negócio, e oportunidades de negócio você atrai interessados, mas só se os sinais econômicos forem adequados. Senão, você corre o risco de distorcer todo esse mercado. Estabelecer, isso é fundamental, estabelecer a alocação adequada de risco. Não pode o risco ficar concentrado nos produtores hidrelétricos, não pode ou ficar concentrado nos produtores eólicos, enfim, cada um, ou no consumidor. Se você tem que distribuir esse risco. Claro que isso tem preço, né? Risco significa preço. Pergunta para qualquer banqueiro. Banqueiro mexe com risco. O negócio dele é risco, mas é o que tem maior aversão a risco. Por isso põe taxa de juros elevada. Porque ele sabe o que é custo. Mitigar risco é custo. Você paga seguro de roubo de automóveis, isso é mitigar o teu risco. Para isso tudo, abrir o mercado e ampliar a competição. Acho que são 2 ações que vão te levar a enfrentar melhor esse desafio. Então, alguns pontos que tá na discussão do novo modelo. Abertura do mercado com redução gradativa dos limites para o acesso ao mercado livre. Eu pessoalmente, penso no dia em que você vai poder escolher para quem você paga a conta de energia. Uma coisa é o fio. Outra coisa, quem comercializa para você a energia, né? E acho que, na hora que a gente, consumidor residencial, que é o último da cadeia, puder fazer isso, você está ampliando consideravelmente a competição e o benefício vai ser, ainda que tenha, vocês devem se lembrar, quando houve a questão, a abertura do mercado de telecomunicações, num primeiro momento, a tarifa subiu. Meu pai trabalhava
na Telerge. Ele disse, com essa tarifa, a gente estatal fazia. Eu falei, pai, mas não era essa tarifa, porque era estatal. Entendeu? Você faz no primeiro momento, faz não. Depois, hoje, as tarifas, toda hora eu recebo oferta para melhorar a minha conta. Tem serviços até que já vêm embutidos na tarifa lá original. Então, pensa nisso, porque acho que essa separação entre fio e comercialização, penso eu, que é importantíssimo para frente, e isso está no bojo desse que a gente chama novo modelo. Separação entre lastro e energia. Hoje você tem dois tipos de consumidores. Tem um, que somos nós, estamos aqui regulados, que a gente paga tudo. E tem outros que não estão pagando tudo, né? E quando a gente fala em fazer alguma coisa que distribua esse custo para todos, há uma reação importante. Talvez porque o custo da energia esteja muito elevado, e está mesmo. Tem também os governos, todos, eles sabem onde cobrar imposto. Vai cobrar na energia elétrica, você não tem como fugir. Você precisa da energia elétrica, só tem como fugir, faz gato, né? Não por acaso, em algumas regiões, tem uma perda, vamos dizer assim, de faturamento muito grande. Mas a gente separar, assim, o lastro é o físico. Eu preciso da usina X, seja ela eólica, seja ela térmica, seja a que for, eu preciso. O estudo de planejamento, que deve ser contestado pela sociedade, mas o estudo indicou que precisa, faz o leilão para essa expansão, e a existência dela é dividida por todo mundo, para todos os consumidores, porque esse é o lastro, é a condição de existência da usina. Agora, deixa a energia, a produção disso, ser comercializada livremente, seja comercializado por todos. E valorando os atributos de cada fonte que eu já me referi. Regras comerciais, para acoplar ao máximo a formação de preço e operação, eu já me referi a isso também, a questão de preços horários. Por fim, repercussões para a sociedade. Competitividade e abertura do mercado, no longo prazo, na minha avaliação, é positivo. Adaptações no sistema, do tipo eu ter que botar 13 gigawatts a mais de potência, significa um custo para o consumidor. Nessa vertente da tarifa, ou do preço da energia. Na vertente socioambiental, acho que a priorização de renováveis e os aperfeiçoamentos dos programas ambientais é positivo, embora isso tenha reflexo aqui no custo. E a expansão tempestiva, quer dizer, ter a expansão no momento que eu preciso, ter a alocação adequada do risco, que é a questão de segurança, é a vertente da segurança energética. Eu diria que a repercussão para a sociedade a gente deve analisar sobre essas três dimensões. Questão ambiental, questão do preço e a questão da segurança. A expansão tempestiva e a alocação adequada do risco contribui positivamente para você ter um sistema mais seguro. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês e estou aqui à disposição. Não sei se eu gastei mais do que o tempo que eu tinha combinado com vocês. Obrigado.